Irmãos, eu estou com vontade de adorar nessa manhã. Estou com vontade de voar. Estou com vontade de agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele nos tem feito. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Você pode dar, irmãos, a sua vida. É isso que o Senhor espera. É isso que o Senhor espera. O Senhor só pode tomar você se você se der a Ele. Ele não vem para invadir o seu coração e tomar a sua vida à força. Ele só pode ter se você se entregar a Ele, se você se der a Ele. Então o que eu darei ao Senhor? Eu vou dizer para você: glória Ele já tem, nome Ele já tem, poder Ele já tem, recurso, embora a igreja pense que não, Ele já tem, porque a Bíblia diz que todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor. Sabe que Ele não tem? A sua vida. Se você não se der a Ele, Ele não tem. Ainda que Ele seja, sabe, tenha criado todos os homens, nós só nos tornamos filhos se o recebemos como Senhor de nossas vidas. Então o que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios? Que darei ao Senhor? Eu darei a minha vida. Amém? Oh Espírito Santo, aleluia. Efésios capítulo 3, abra sua Bíblia comigo. E Efésios 2, melhor dizendo. Tenha atenção, irmãos, nesse rompimento. As cartas de Paulo nem sempre são simples de se entender, mas eu quero começar a edificar algo com você. Talvez acabe no próximo café, mas eu quero falar sobre Efésios 2, no verso 11. O tema aqui, o subtítulo aqui desse texto na minha Bíblia está: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Efésios 2:11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uau! Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja o verso 12. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, eram separados, da comunidade de Israel, ou seja, de uma cultura judaico-cristã. Vocês estavam separados da comunidade de Israel e vocês eram estranhos aos concertos da promessa. Diga assim comigo: as promessas exigem concertos. E estranhos aos concertos da promessa. A promessa, irmãos, fala da nova aliança, fala de um tempo da graça. Nós estamos lendo um texto de Paulo na nova aliança, dizendo aos concertos da promessa. Amém? Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque Ele é a nossa paz. Parece redundante isso aqui, e não faz muito efeito às vezes, mas Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, e vós que estavas longe, aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que
já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Meu Deus. Verso 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19: assim que já não sois estrangeiros, já não sois forasteiros, mas nós somos agora o quê? Concidadãos dos santos e da família de Deus. Por que nós somos da família de Deus? Porque edificados sobre o fundamento de quem? Diga, dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No qual também vós juntamente sois edificados. Nós somos edificados para nos tornar o que? Uma morada de Deus pelo Espírito. Você entendeu esse texto? Você entendeu que para que você se torne uma morada de Deus, e como eu vou me tornar uma morada de Deus? Porque o Espírito Santo habita em mim. Falávamos no último café que os discípulos então começaram a entender algumas coisas. Depois que Jesus foi, depois que Jesus ressuscitou, enviou o Espírito Santo. Até aquele momento os discípulos não entendiam muitas coisas, mesmo tendo Jesus ao seu lado. Diga comigo, tendo Jesus ao seu lado. Os discípulos não entendiam muitas coisas. Por quê, irmãos? Porque Jesus ao meu lado é o Emanuel. Jesus ao meu lado é o Emanuel. O que é Emanuel, pastor? Emanuel é Deus conosco. Então Jesus comigo é Emanuel. Só que quando Jesus foi, agora ele não é mais Emanuel. Por quê? Porque ele não está mais comigo. Jesus foi. Ele enviou quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, sabe o que é? Não é Jesus conosco, é Cristo em nós, a esperança da glória. E quando Cristo está em mim e não comigo, eu passo a entender coisas que eu não entendi. Então esse texto aqui vem dizendo, no qual também vós juntamente, vocês são edifícios, vocês são uma morada, uma casa, onde Deus habita pelo seu Espírito. Mas qual é a casa que Deus habita pelo seu Espírito? Como que eu me torno uma casa? Diz aí, olha, vocês precisam ser edificados sobre fundamento dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, o fundamento da igreja, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, não se pode colocar outro fundamento. Jesus é o fundamento. Só que quem estabeleceu sobre esse fundamento foram os apóstolos e os profetas. Deixa eu te falar, irmãos, a essência da igreja de Cristo é apostólica e profética. Nós não estamos falando de antiga aliança, estamos na nova aliança. Numa carta do apóstolo Paulo dizendo, a essência da igreja é apostólica e profética. Segundo Efésios 4:11, existem 5 ministérios: pastoral, evangelístico, ensino, que é o mestre, apóstolo e profeta. Deixa eu falar para você, o ministério evangelístico, o ministério pastoral, o ministério do mestre, são ministérios de passagem. São ministérios de passagem. Por isso não se tornam menos importante. Se não houver o evangelista, a igreja não existe. Se não houver o pastor, a igreja não é curada. Se não houver o mestre, a igreja não cresce em maturidade. Então, são ministérios essenciais. Entenda o que eu estou dizendo. Mas são ministérios de passagem. Mas o fundamento em que a igreja de Jesus Cristo é estabelecida é apostólico e profético. Por isso que nós
E essa é uma reunião para pastores e líderes e fominhas. Aquele que não é pastor ainda, não é líder, mas está aqui. Essa categoria nós chamamos de fominhas. Nós precisamos entender, irmãos. Entender que é necessário o desenvolvimento da igreja nos ministérios. Pastor Bruno está falando disso lá. Nós vamos falar disso aqui também na primeira escola. Sobre vocação ministerial. Deixa eu falar uma coisa para você. Só que o estabelecer da igreja, a base, o fundamento é apostólica, profética. Então a igreja cuidadora, a igreja assistencial, a igreja da cura é um lugar de passagem. Porque a igreja se estabelece. A igreja se estabelece. A igreja manifesta o reino através do quê? Do apostólico e profético. E aí é onde Deus vem dizendo, onde o Pai vem dizendo, onde o Senhor vem dizendo que nós precisamos alcançar a maturidade. Para que, fundamentados no apostólico e no profético, possamos manifestar o reino do Senhor em Araguari, em Itumbiara, em Caldas Novas, em Catalão, em Patrocínio, em Goiânia, no Brasil, nas nações, nas nações. O fundamento é apostólico e profético. Ah, pastor, eu não entendo nada de apostólico e profético. Então você não sabe nem o que é igreja. Epa, vamos começar. Porque a igreja para mim, pastor, era pular, dançar e celebrar. Irmão, como nós amamos isso. Você já viu que somos um povo barulhento. E nós gostamos de celebrar, de adorar o Senhor. Mas nós precisamos entender, irmãos, aqui viemos. Pastor, eu pensava que a igreja era só aquilo e tal, e fazer visita, e levar um negócio, e dar de comer. Irmãos, isso também é igreja, não deixa de ser. Mas a igreja não consiste nisso. Nem mesmo em só evangelismo e ganhar perdido, a igreja não consiste nisso. Porque uma igreja evangelística que expande. Mas a igreja, irmãos, veio para alicerçar fundamentos, para estabelecer governos, para tocar regiões, para desbancar principados e potestades. Esse é o tempo que o Senhor está levantando no Brasil, uma igreja apostólica e profética, para retomar a nação, a nação que é a menina dos olhos de Deus, o Brasil. Você está entendendo isso? A palavra do Senhor fala, não precisa abrir, apenas escute lá em Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito, debaixo do céu, há um tempo e um modo. Porque para todo propósito, Eclesiastes 8:6. Todo propósito debaixo do céu há um tempo e um modo. Tempo, irmãos, fala da hora, do momento de entrar. E modo fala da forma como se movimenta. Eu não sei se você já percebeu isso, mas o tempo em que todo propósito acontece está ligado ao ministério profético. O tempo em que todo propósito, sabe, ele é consideravelmente entendido, discernido. É a hora de fazer. É a hora de fazer. Então, para todo propósito de Deus debaixo do céu, ou seja, na terra, para todo propósito de Deus na terra, existe um tempo. Então não é ontem e nem é amanhã, é hoje. O tempo é um tempo definido por Deus, é o momento certo. Tudo aquilo que fizemos antes não funcionou, nos frustramos. Tudo aquilo que fazemos depois do tempo, estamos atrasados, também nos frustramos. Precisamos então caminhar no Kairos, no tempo específico de Deus. E esse tempo ele é definido pelo quê? Pelo movimento profético. E há tempo e há modo. Para tudo que está no tempo para fazer, existe a forma certa de fazer. Se fazemos conforme o entusiasmo, se fazemos conforme a moda, aquilo que o fulano, o ciclano e o beltrano fez, deu certo, está fazendo, está bombando. Se esse não é o modo do Senhor para este determinado tempo, frustração,
Não vai. Não funciona, querido. Existe um modo específico. O modo fala da forma como se movimenta. E isso tem a ver com o ofício, o ministério apostólico. Porque profetas abrem janelas. Profetas abrem janelas. Você vai ver na Bíblia que todo profeta, quando estava recebendo um tempo do Senhor, abriu uma janela. Porque a janela dá acesso a uma visão. Profeta está ligado a uma vidência. Esse nome parece, sabe, meio queimado no nosso meio. Vidência. Vidência é aquele que consegue ver. Profeta está ligado a uma vidência. Em entender, como disse o pastor Bruno, nas primícias, entender o tempo. É algo cabalístico. O que quer dizer cabalístico? Ligado a um tempo. Então, o profeta é aquele que tem uma vidência e consegue ver e discernir um tempo. Agora, o profeta está ligado a portas, está ligado ao movimento de como se movimenta, está ligado a acessar. O profético vê, o apostólico acessa. Então só se cumpre todo o propósito debaixo do céu, dentro de um tempo e de um modo. Ou seja, caminhando no ofício apostólico e profético. Aleluia! Você está entendendo isso? Irmão, eu já poderia acabar a palavra aqui. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer para você hoje. E você pode dizer assim: só isso, pastor. Se você entendesse o que eu falei aqui nesses minutos, você já deixaria muito, irmão, do seu reme para trás. Mas o fulano, é isso, mas é aquilo, mas não sei o que, é não sei o que. Irmão, nós estamos passando pelo evangelístico, fomos ganhos. Pelo pastoral fomos tratados, pelo ensino fomos edificados. E precisamos parar e nos estabelecer no apostólico profético. Não quer dizer que você vai mudar o seu ministério, o seu dom ministerial. Você é um pastor, mas o seu fundamento é apostólico profético. Amém. Você é um evangelista, o seu ofício, o seu chamado, o seu dom ministerial é evangelista, mas você está fundamentado no apostólico profético. Dentro daquilo que os profetas estão vendo e dentro daquilo que os apóstolos estão conduzindo, eu estou trabalhando de modo evangelístico, mas cooperando com essa visão, com esse entendimento. Irmãos, isso é café de pastores e líderes. Por isso é tão importante que você venha aqui, porque nós não vamos ministrar numa manhã dessa aquilo que ministramos num domingo à noite. Nós precisamos entrar. E talvez hoje eu queria falar então um pouco, sabe, algumas questões sobre as características de um profeta. Talvez no próximo café eu fale sobre o apostólico. Mas eu queria que você entendesse alguma coisa. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. No livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 3. Louvamos o teu nome, Jesus. Ezequiel capítulo 3. Estou tão preso a ti. Eu estou, Jesus. Estou tão preso a ti. Essa música não sai da minha cabeça, irmão. Estou tão preso a ti. Ezequiel 3. E ele me disse: filho do homem, verso 1. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Você entendeu o que está escrito aí? E ele me disse: filho do homem, coma este rolo e depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Ou seja, não come pouco não, come muito.
não prova o rolo, coma todo o rolo. Então eu comi, e em minha boca era tão doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Filho do homem, vá agora à nação de Israel, vá agora à igreja, vá agora ao meu povo e diga-lhes as minhas palavras. Irmãos, Ezequiel é um. A partir da onde, de que princípio nós começamos a caminhar no ministério profético? Filho do homem, coma este rolo. Irmão, profeta é alguém que está disposto a fazer da palavra de Deus o seu alimento. Profeta é alguém que está disposto a fazer da palavra o seu alimento. Não é uma distração, não é uma passagem, não é uma leitura mensal, uma leitura semanal, uma leitura no tempo do culto. É o seu alimento. Quantos aqui se alimentam todos os dias? Quantos aqui se alimentam uma vez por dia? 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? A maioria umas 15 vezes. Quantas vezes por dia você come? Quanto de alimento natural você come para se sentir em um dia saciado? Irmãos, pelo menos 3 refeições. Alguns comem umas 15, mas... E eu quero brincar com você, irmãos, mas eu quero te trazer o entendimento. Ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Irmãos, para que possamos nos movimentar profeticamente, nós precisamos ser uma geração disposta a fazer da palavra de Deus, das escrituras sagradas, o nosso alimento. Você já entendeu que quando ele comeu aquele rolo, quando ele comeu o pergaminho, quando ele comeu a escritura, quando ele comeu a palavra, pastor Guilherme, diz que se tornou na sua boca doce. Sabe o que isso nos fala? Que com todo o peso que a palavra de Deus tem, que com todo o peso, que com todo o desafio, que com todo o nível de renúncia que a palavra de Deus nos exige, quando passarmos a tê-la como nosso alimento, na nossa boca será doce, gostoso. Por quê? Porque com todo o nível daquilo que a palavra nos exige, será para uma geração prazerosa comer desse alimento. Será para uma geração prazerosa. Não comer uma vez por mês, uma vez por semana, mas diariamente, em vários tempos do dia, meditando na sua palavra de dia e de noite. Anda casturiela manda rai. Você está entendendo isso? Um texto que eu gosto de linkar com esse, irmãos, é Apocalipse 10. Aqui é João, o apóstolo João, em Apocalipse 10, o Senhor falou para ele a mesma coisa. Então Deus já está acostumando a mandar o seu povo comer a palavra. Está pronto? Diz Apocalipse 10, verso 8: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Uau! Vá, pegue o livro aberto, que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Você está entendendo isso? Na sua boca será doce como mel. Verso 10: peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso
mais uma vez, que você profetize de novo acerca dos povos, nações, línguas e reis. Você só pode profetizar a uma cidade, você só pode profetizar a um bairro, você só pode profetizar a um grupo, você só pode profetizar a uma família, quando a palavra do Senhor se tornar o seu alimento. Vem comigo, aleluia! Quantas vezes estamos dispostos, e tem muita gente, querido, na igreja, querendo pregar, querendo falar, querendo liberar, e esse não é problema, isso é uma bênção. Quanto mais homens, mulheres, anciãos, quanto mais jovens, quanto mais crianças tivermos querendo, quer microfone, aleluia, que bênção. Quer pregar, quer falar, quer ensinar na escola, na igreja, quer ir para a praça pregar o evangelho, é ótimo. Isso não existe problema nisso, muito pelo contrário. Mas você só terá autoridade para falar a uma cidade, para falar a uma congregação, para falar a uma cidade, para falar às nações, povos, línguas, quando a palavra de Deus for o seu alimento. Aleluia. Não é quando, irmãos, depois de 2 meses sem ler a palavra, você abriu a Bíblia, encontrou algo diferente, quero pregar. Pregar por pregar, irmãos, muitos estão pregando. Nós precisamos, irmãos, comer o livro. E é doce na boca, mas quando desceu para o estômago, diz o livro aí em Apocalipse, irmãos, no estômago azedou o bucho. Quando ele começou a pegar a revelação, é como você aqui nessa manhã está pegando a revelação, está captando a revelação, está entendendo o que está acontecendo. Uau, estou entendendo, estou captando, estou anotando. É doce, é prazeroso. Mas quando chegar na sua casa, irmãos, todo o alimento que você comeu vai chegar no estômago, vai fazer digestão. E aí, irmãos, se tem um problema, você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa, porque senão ele azeda no bucho. E aí, irmão, dá azia, dá até dor de barriga. Aí vai gerar algo na sua vida que você não fica mais em paz. Sabe por quê? Porque agora você tem uma palavra e não sabe o que fazer com ela. Porque agora você tem uma palavra, uma ativação no seu espírito, mas não sabe como se mover nela. E aquilo não te deixa mais em paz. E aquilo vai perturbar agora a sua vida. É, pastor, a palavra de Deus é isso mesmo. É um fogo, irmãos, que não apaga mais. E é algo, irmãos, que depois não te deixa mais dormir, não te deixa mais trabalhar, não te deixa mais pensar, porque aquilo está queimando dentro de você. E você precisa fazer alguma coisa. Toda profecia, ela é revelação. Que mais? A profecia é a revelação. A profecia, ela é interpretação. E ela é a aplicação. Nós precisamos sair daqui, do lugar aonde comemos o livro, e chegar no momento onde daremos nossa vida como uma encarnação da profecia. Aí todo mundo, eu amém. Pois é, pastor, é. Porque, irmão, é muito mais fácil dizer eis que te digo, que te digo, que te digo. O mais difícil é dizer eis que me digo. Eis que me digo. A partir de agora tu age assim. Eis que me digo. Profeta Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano que foi retirado de mim a minha fortaleza. Por quê? Porque ele andava debaixo da saia do rei Uzias, debaixo do cetro do rei Uzias. Fica mais bonito, né?
Ele andava debaixo da cobertura do rei Uzias, porque diz aí a teologia que o rei Uzias era parente de Isaías, tio, primo, alguma coisa assim. Então ele era o rei e Isaías era o profeta. E quando morreu o rei Uzias, saiu, ele perdeu toda a sua estabilidade, toda a sua segurança, e ele ficou meio desesperado. E ele só apontava, irmãos, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E quando o rei Uzias morreu, ele falou, assim me diz o Senhor. E ele pôde falar, eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Só que eu quero dizer, irmãos, há esperança para mim e há esperança para você. O Senhor pegou um anjo, tomou uma tenaz, pegou brasas de fogo do altar e tocou na sua boca para a santificar. Você está entendendo isso? Aquilo que nós comemos e é doce, recebemos, vai chegar aqui, irmãos, e vai, sabe, azedar. Por quê? Porque você precisa colocar isso para fora. E às vezes, se não azeda, fica lá dentro. Se a digestão é tranquila, você recebeu, sabe, e fez digestão daquilo tranquilo, vai ficando ali. Mas se azeda, você tem que colocar para fora. Credo, pastor, que coisa feia. É feio, mas é eficaz. A palavra, irmãos, vai tocar dentro do seu espírito, até que você possa jogar isso para fora. Você está entendendo isso? Então o primeiro ponto que nós estamos vendo aqui, Ezequiel come o livro. Fala, sabe de quê? De fome. O livro fala de fome, de uma tremenda fome. Nós precisamos, irmãos, desejar a palavra como nosso alimento. Como nosso alimento. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. Vou mostrar mais uma coisa para você. Ezequiel 47 diz assim, verso 3: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir nas mãos, e enquanto ia, mediu 500 metros, ou talvez esteja aí para você 1000 côvados. E o homem foi para o lado leste com uma linha de medir nas mãos, e enquanto ia, mediu 500 metros. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Isso aqui está acontecendo com Ezequiel. Diga comigo, isto é uma visão. Todo homem, para se mover profeticamente, precisará ter uma visão. Eu quero dizer que nós, como igreja, nos tornamos muito céticos. E às vezes nós estamos aqui num ambiente desse, e enquanto tem gente vendo demais, tem gente que não vê coisa alguma. É preciso, olhe para mim, preste atenção, é preciso alinhar a visão nesses dias. É preciso se conectar com aquilo que verdadeiramente Deus está mostrando. Porque existe um lado que vê muita coisa, existe um lado com visão deturpada. Lembra quando Jesus veio e curou aquele cego na aldeia? E foi lá e colocou a mão nos seus olhos, o curou e disse: e aí, como está a sua visão? O que você consegue ver? Ele falou: uau, eu estou vendo. O que você vê? Eu vejo homens como árvore. Opa! E o Senhor falou: alguma coisa está errada, porque homem é homem, árvore é árvore. Então o Senhor foi e profetizou para que a sua visão, que agora já estava ali, antes tinha ausência da visão, agora tem a visão deturpada. Então o Senhor Jesus vem e alinha a sua visão. E agora, o que consegues ver? Eu vejo homens como homens, árvores como árvores. Uau! Você está entendendo isso? Nós precisamos entrar em lugares, irmãos, onde conseguimos ver, porque a visão nos confere esperança. Eu não posso viver uma vida no meu dia a dia, acordando, comendo e dormindo, irmãos, vendo o natural, vendo trabalho, vendo pacientes, vendo clientes, vendo comércio, vendo, sabe, carros, casas, indo e voltando. Eu preciso ver o mundo espiritual. Eu preciso olhar e enxergar.
Eu preciso me conectar às coisas no Espírito. Então o anjo veio, um homem do céu veio e me trouxe à margem do rio e puxou ali 500 metros ou 1000 côvados, diz a palavra em Ezequiel 47:3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e me fez passar pelas águas que batiam no tornozelo. Eu sei que você conhece esse texto, mas preste atenção em alguns detalhes. O texto no original diz assim: e me fez passar pelas águas que batiam no tornozelo. Diga comigo: me fez passar. Isso vai fazer toda a diferença. E as águas batiam no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que agora chegavam aos joelhos. Diga comigo: me fez passar. Depois ele mediu mais 500 e me fez passar pelas águas que agora batiam na cintura ou nos lombos. Verso 5. Mediu mais 500. Presta atenção, irmãos. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E olha o verso 6. E ele me perguntou: filho do homem, consegues ver isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece esse texto, mas se conecta naquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. É mais fácil ver as águas pelos tornozelos. É mais fácil ver as águas pelos joelhos. É mais fácil ver as águas pelos lombos do que ver as águas, irmãos, no pescoço. Embora pareça que as águas estão numa profundidade maior, e verdadeiramente está, porque as águas estão aqui já te sufocando e você não vai conseguir caminhar naquele lugar. Mas é o único momento que o Senhor vem e diz: filho do homem, consegues ver? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra no original sempre é: entende o que vês? Essa palavra, quando o Senhor chega e pergunta: você consegue ver? A não ser que seja Humberto para um cego que não via e agora ele precisa ver, ter uma visão. Consegue ver? Pode ser uma visão natural ou espiritual. Mas para aquele que consegue enxergar naturalmente, quando o Senhor pergunta: consegues ver? Está dizendo: consegue entender no espírito o processo que agora você se submete. O verso 6 então diz o quê? Filho do homem, consegues ver isso? Aí olha aí, irmãos, então diz assim: então me levou, e depois tornou-me a trazer à margem do rio, e então me levou. No movimento, irmãos, no movimento profético, no momento em que nós estamos vivendo, entrando como igreja, não estou falando aqui de ministério profético, estou falando de uma igreja alicerçada no fundamento apostólico e profético. Nesse momento todos nós, sem exceção, teremos que sair das águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos e entrarmos no rio de Deus. No rio de Deus. Tá bom, pastor, mas e aí? E aí que eu quero te dizer que quando as águas estão só no tornozelo, o Senhor diz assim: as águas estão aí. Deixa eu te falar uma coisa: águas falam do Espírito Santo e águas falam da palavra. Quando a Bíblia diz assim: rios de águas vivas fluirão do seu interior, livro de João, está falando do Espírito Santo que eles iriam receber. João 6. E iriam liberar as nações. Por isso rios de águas vivas fluiriam do seu interior. Quando a Bíblia diz assim: vós já estáis limpos. O que limpa é a água pela palavra que vos tenho falado. O rio do Senhor, irmãos, esse rio é o rio, sabe, que representa o próprio Cristo, que é o verbo. Esse rio é aquele rio que Apocalipse diz que descia debaixo do trono.
Esse rio, irmãos, é a representação clara, viva do Senhor, liberando a sua palavra e o seu Espírito. E deixa eu te falar uma coisa, existe uma proposta agora para a igreja: entre no rio, igreja. Mas quando eu tenho essa proposta, Bruno, eu começo a entrar e coloco meus pés, e as águas estão pelo tornozelo, e o Senhor não te pega e te puxa, o Senhor não te pega e te leva. Segundo o texto, o Senhor te mostra o rio e diz: entre nele. Está escrito aqui, o Senhor diga: vá lá, entre nele. O homem foi para o lado, mediu 500 metros, me fez passar pelas águas. O Senhor te convida e diz: entre no rio, vá. E você precisa vencer algumas coisas. E você precisa vencer algumas coisas. Você precisa alinhar algumas coisas na sua vida. E esse é só o primeiro passo, o primeiro degrau de uma escada, o primeiro momento de um processo. Aonde as águas estão aonde, irmãos? No tornozelo. E no tornozelo você vai, no tornozelo você vem. Quantos aqui já correram na praia assim, com as águas batendo no tornozelo, e você vai correndo e é levezinho, tranquilo? As águas pelo tornozelo, irmãos, você tem 90% da sua vida fora das águas, e só 10% da sua vida dentro das águas. Esse é um processo, é um lugar onde alguns na igreja estão. Eles têm a vida deles 10% imersa no Espírito e na palavra, e 90% está fora. Só que o Senhor leva e diga assim: vem cá, me dá a mão aqui. E o homem foi e puxou. Dos 500 metros, ele puxou mais 500, então já está 1000 metros. E lá em 1000 metros, mais 500 metros foram puxados. As águas já estavam aqui pelo joelho. E o Senhor me fez passar. Diga assim: passa. Esse é o momento que você tem escolha. Passa. Quer Jesus? Quer restaurar seu casamento? Quer restaurar sua empresa? Quer restaurar sua vida com Deus? Você quer deixar isso, essas coisas que te atrapalham, que te prendem? Você quer? Quer ter um novo tempo, um novo lugar? Quer fazer dessa palavra, quer fazer desse rolo o seu alimento? Aí quando eu digo sim, eu quero, o Senhor fala: então vai. Por quê? Porque ainda consigo ir. E tudo aquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim. Esse é o entendimento dessa palavra. Tudo aquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim, amigo. E às vezes você está aí pedindo: Deus tira isso, Deus tira aquilo, Deus resolve meu casamento. Resolve você, cara. Não se trata de orar, se trata de se posicionar. Se trata de se arrepender. Se trata de parar de falar diabo, 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 demônio, diabo, e dizer pecado, pecado, carne. Se trata, irmãos, de parar, sabe, de você transferir responsabilidades, assumir a sua e dizer: sou eu, é a minha carne, é o meu desejo, é a minha imaturidade, é o meu duplo ânimo, é e não é, é, não é, não é. Se posiciona, entra no rio e se posiciona. Irmão, cheio de gente aí, nesse momento que estamos no Brasil, se dando mal de todo jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem um mínimo de juízo, querido. Porque fazem sempre tudo errado. Porque fazem sempre tudo errado. Já sabem o que tem que fazer. Estão na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos e faz tudo errado. Irmãos, esse é o tempo de tomar no lombo, meu filho. Pastor, não foi para isso que eu vim no café, então você veio para o lugar errado. Porque chegou na hora de Deus mostrar para a gente, irmãos. Sabe, esse é o lugar em que menino vira homem e homem vira menino. Irmãos, eu estou falando isso não é como um olhar, nem como um apontar de julgamento, é por amor. E você que já conseguiu sair de alguns lugares e está se reerguendo, por favor, tenha juízo. Por
por favor, não recaiam nos antigos erros, nas antigas práticas, nos antigos rolos e pecados. Por favor, tenha juízo. É o tempo de uma igreja na prática da justiça, de uma igreja que alguém pode olhar e falar: ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, ali tem vida santa, ali come o livro. Para de dar um jeitinho, de fazer, sabe, um enroscozinho, uma gambiarrazinha. Ah, mas eu estou precisando. Vai orar, meu irmão. Come farinha, mas por favor, seja santo. Seja santo. Faça o que é preciso ser feito, porque senão, querido, você nunca vai sair desse lugar. É um enrosco, uma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Hebreus fala: deixando, sabe, o pecado que tão de perto me assedia, e os embaraços, eu prossigo para o alvo. Deixa essas coisas, irmão. Não tenha mais dúvida. Eu faço ou não faço, compro ou não compro, vendo ou não vendo, assino ou não assino. Não fique duvidoso, irmãos. Se é maracutaia, problema. Se não está, irmãos, organizado, caia fora. Mas eu vou deixar de ganhar uma bolada. Você vai ganhar caráter. Você vai ganhar crédito no céu. Você vai ganhar autoridade. Porque a autoridade que você tem não vem daquilo que você conquistou, mas daquilo que você abriu mão. E o Senhor te diz: está o rio aí, meu filho, vamos embora, entra nele. Por quê? Porque eu posso ir, a água está aqui. Aí eu vou andando um pouco mais pesado, mas eu consigo ir. E se eu falo, sei, estou pensando, faço mais um negocinho, dou mais uma viajada aqui, sabe, na minha concupiscência, no meu desejo, na minha vaidade, na minha ganância, eu dou mais uma. Aí você vai ficando ali naquelas águas rasas. Ah, pastor, ah, meu Deus, eu quero ir mais além. Eu quero ir mais além. O rio fala de imersão. Eu quero ir mais além. O Senhor diz: então, venha. Porque você pode ir. Aí diz assim: mas bateu lá 1 metro e puxou mais 500 metros. Quando puxou mais 500 metros, já estava 1000 e tantos metros e a água deu nos lombos. Para mim, irmãos, aqui é um momento crítico. 50% para dentro e 50% para fora. O espírito pensa em ficar com Deus. A mente pensa em dar uma planejada. O espírito diz: semeie, oferte. A mente diz: não é o momento, a crise está brava. O espírito diz: perdoe a sua esposa, reconheça o seu pecado, se humilhe diante dela. A mente diz: é você que tem razão. Você tem razão, você sabe que você tem razão. E ela que tem que se humilhar. E você está aqui, ó, com as águas aqui, mas com as águas na cintura. Eu ainda consigo ir. Difícil. Aqui é um rompimento tão grande, porque vai andar com água na cintura, lá na piscina ou na praia, é uma baita hidroginástica. Mas você consegue ir, mas tem que romper. E o Senhor fala: venha. Sair desse lugar, irmãos, não é fácil. Olha o irmão aí que está do seu lado. Ah, eu tenho problemas com ele. Já fez isso, já fez aquilo, me perseguiu, me humilhou, me deve. E agora, irmão? A Bíblia fala: necessário vos é sofrer o dano. Eu quero matar ele, vou processar ele, vou excomungar ele. A Bíblia diz assim: necessário vos é sofrer o dano. Aí está lá, sabe? O Espírito diz assim: ame ele, perdoe ele, chama ele para comer na sua casa. E a mente fala assim: eu quero, sabe, comunhão com todos, mas com esse aí é só a paz do Senhor.
Afinal de contas, né, eu não tenho que andar com todo mundo. Irmão, não é isso que a palavra diz. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Você que já me julgou agora, falou, o pastor agora estava indo bem até agora. Só que o pastor agora deu uma deslizada. As pessoas, irmãos, que mais nos ofendem, que mais nos ferem, que mais nos criticam, que mais nos perseguem, são aquelas que mais nos treinam. São aquelas que mais cooperam para nos empurrar para o propósito. Porque andar com quem é bom para mim é muito fácil e não aumenta o meu nível de autoridade. Mas andar com quem eu tenho dificuldade, da forma como eu me relaciono com ele, me coloca em lugares maiores. Saia das águas rasas e vá ao profundo. Vamos, Mateus! Vamos, Mateus! Oh, quero beber. Vamos, Mateus! Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Adore a Ele! Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Jesus, tu és a fonte, Senhor. Ele é a Tu fonte. és, Senhor. Ele é a fonte. Tu és o rio. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Essas pessoas estão erguendo o seu nível de autoridade, dependendo da forma como você responde. Você sentar à mesa na sua casa, num restaurante, seja onde que for, com as pessoas que você gosta, que te faz bem, e ainda se explicar por que você não gosta do fulano. Irmãos, te mantém com águas nos joelhos. Mas você chamar o fulano para sentar na sua mesa e servi-lo e dizer: meu irmão, vamos caminhar, meu irmão, vamos relevar, meu irmão, vamos perdoar, e acabar aquela noite ali e depois se assentar na mesa com quem você ama e dizer: cara, eu sentei com o fulano e foi uma bênção. Isso levanta o seu nível de autoridade. Mas isso, irmãos, é o Senhor falando: vem pra cá, vem pra cá. É uma decisão sua. Mas diz aqui que o anjo foi lá e bateu e mediu mais 500 metros. E ele foi andando, e ele foi andando, e as águas subiram da cintura e já começaram a bater aqui no peito. E foi andando, foi andando e foi andando. Quando chegou aqui no pescoço, ele disse, o profeta: não consigo mais. Não depende mais de mim. Eu não consigo mais. Se o rio passa para lá, eu estou indo para lá. Se o rio passa para cá, eu estou vindo para cá. Porque as águas começaram a tirar os meus pés do chão. Aí nesse momento o Senhor vem para o profeta e diz: entende o que está acontecendo.
E o que o profeta tem que entender? Aquilo que você precisa entender nessa manhã. Até aqui era você que caminhava, águas no tornozelo, águas no joelho, água no lombo. Agora aqui seus pés saíram do chão. Entende o que eu estou fazendo? Ei, man, você entrou em um lugar tão profundo em mim. Agora você não precisa mais ir. Agora você precisa decidir. Agora você me fala: posso te levar comigo aonde eu vou? Ou você prefere voltar? E o profeta diz: estou nas tuas mãos, rei meu e Deus meu. Leva-me mais perto. E aí o rio, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. entre nesse rio, Glória, entre nesse rio. quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, Deus, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pois tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, Espírito Santo, eu quero ir mais fundo, mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Sim, Deus, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver, eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Jesus, Estou, Manai. desenvolve em tua Já senta. Já senta. Já senta. Deus está fazendo algo muito forte aqui. Existem coisas que você precisa entender, que se você não fizer, algumas coisas não são pecado. Algumas coisas, se não feitas, não te atrai juízo, não te atrai uma cobrança do Senhor.
mas não eleva ao seu nível. Não eleva ao seu nível de autoridade. E você aqui escolhe, irmão, não é o Senhor. Sabe por quê? Águas lá no tornozelo, o Senhor diz vem. Águas nos joelhos, o Senhor diz vem. Quem vai ou não é você. Água no lombo, o Senhor diz vem. Aí quando você rompeu esse lugar, aí o Senhor agora diz vamos. Aí o Senhor diz vamos nós. Agora o Senhor não diz mais para você vem, porque você não consegue. Agora o Senhor diz para você posso. Posso. Escuta uma coisa para você. Escuta uma coisa, meu irmão, com todo amor. A questão não é andar no Espírito. Quando eu digo eu ando no Espírito, quer dizer que é eu que estou andando. Então no Espírito eu estou andando, eu ando no Espírito. A questão é quando o Espírito anda em mim. A questão é quando o Espírito de Deus achou liberdade na minha vida para me conduzir. Nos 3 primeiros níveis eu ando no Espírito. É ainda eu que estou tomando as decisões. No 4º nível, o Espírito me envolveu e eu estou nele. E o Senhor diz vamos. Até o 3º nível ele diz venha, venha. Agora ele diz vamos. E ele pergunta assim para o profeta: entendes o que eu estou fazendo? Eu estou tirando teus pés do chão. Se você disser assim, sua vida acabou. Você entende o que eu fiz até aqui? Agora você começou a andar, as águas estão me tirando. As águas, eu não consigo mais sentir a ponta dos meus pés no chão. O Senhor falou: entende o que eu estou fazendo? E aí? Continua ou para? E se você disser sim, sua vida acabou. Acabou para você mesmo, para viver uma nova vida em Cristo Jesus, no governo dele. E ele diz assim, o profeta diz: eu vou. E diz a palavra: então o Senhor me levou. Ele não chamou mais. E olha que coisa tremenda. Deixa eu só terminar isso aqui. Olha onde esse rio vai parar, irmão. Verso 7: quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Árvores fala de sombra, sombra fala de descanso. Quer encontrar um lugar de descanso? Verso 8, ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a campina, aonde entra no Mar Morto. As águas vão entrar no Mar Morto, e todas as suas águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Fala de restauração. Por onde passar esse rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Peixes falam de prosperidade, peixes falam de almas, de colheitas de vida. Sabe o que você precisa entender? Que você só pode entrar nesse lugar de descanso, de sombra, de colheita de almas, de restauração de vidas, no último estágio do rio. Enquanto eu já estou na igreja, enquanto eu já estou na igreja, já estou no reino de Deus, já aceitei a Jesus, me batizei, eu já vou em culto, mas as águas estão nos tornozelos, eu apenas assisto. Pastor, vou na igreja todo culto, vou nisso, vou naquilo, vou na vigília, as coisas parecem que não acontecem na minha vida. Meu amigo, sai das águas rasas. Restauração, cura, libertação, colheita de almas, descanso, vida abundante é conseguida quando lá no último nível você deixa o rio te levar. E é onde o Senhor leva o profeta, onde o Senhor leva esse homem que está nas águas profundas, aonde chega o homem e a água, a vida.
Você está entendendo isso? Oh, Espírito Santo. Ah, pastor, tal, irmãos, não é filosofia, é realidade. Não é pensamento, é atitude. Um dia eu tenho uma revelação. A profecia só se realiza aqui. Muita gente tem uma revelação, e por ter uma revelação achou que virou profeta, e por estar vendo alguma coisa achou que virou profeta. Muita gente tem a revelação, tem a vidência, consegue enxergar. Agora o que você enxergou ontem, agora aquilo que você enxergou talvez hoje, pode demorar uma semana, um mês, um ano para ser interpretada. E aquilo que você interpretou com aquilo que você viu, terá, irmãos, que se tornar ação. Terá que ser aplicado. Agora, você está no movimento profético. Agora você está sendo alicerçado como base, como fundamento. No fundamento do Senhor, que é a pedra de esquina, e no fundamento apostólico e profético da igreja do Senhor Jesus. Vamos lá para a gente terminar. Sabe o que acontece? Vou entrar num momento um pouco pesado agora. Que é esse lugar aqui, ó. Revelação. Quer ter revelação? Come o livro. Quer ter revelação? Precisa ter fome. Não é empolgação. Não é obrigação de vir no culto, é fome. Por que você vai lá? Porque eu tenho fome. Por que você vai lá? Porque eu tenho fome. Meu irmão, você não vai dormir agora. Você não vai dormir na sua casa, não. Eu não posso dormir antes de comer alguma coisa. Não é assim naturalmente? Às vezes você só está com almoço, está varado de fome. Aí chega em casa, chega em alguma coisa, alguém te diz: vai dormir agora. Eu não posso dormir, eu tenho que comer alguma coisa, estou varado de fome. Aí se você não comer, você não dorme. E por que, irmãos, você dorme sem comer o rolo? Por que você dorme alimentando o corpo, mas dorme sem alimentar o espírito? Por que você dá conta de acordar cedo de manhã e falar: se eu não tomar um bom café, eu não aguento a minha manhã? Porque seu corpo físico precisa de alimento e o seu corpo espiritual não. Por que você não diz de manhã: se eu não orar pelo menos uma meia hora, chorar e glorificar, eu não aguento a minha manhã, eu vou me tornar corrupto, eu vou me tornar um sebo de gente que ninguém aguenta, eu vou me tornar grosseiro, mal educado, porque eu preciso da sua glória a cada manhã. Você está entendendo isso? Esse é o momento. Então, quer revelação? Come o livro, tenha fome. Quer revelação? Seja imerso no rio. Tem que se imergir, não é molhar o pé. Só que isso ainda não é movimento profético. Aonde que eu entro agora? Na interpretação. Tenho revelação pela fome, pela imersão. Preciso interpretar. Sabe como que Deus vai interpretar, irmãos? As coisas na sua vida. Quando você se der por aquilo que você entendeu. A interpretação e a preparação para aplicar vem no se dar ao processo. Por isso que eu falei: não é eis que te digo, é eis que me digo. Porque se eu não disser para mim primeiro, eu não posso dizer ao outro. Epa! Por que apontas o cisco do olho do teu irmão sem tirar a trave que está no teu? É Jesus que diz isso, não sou eu. O Isaías era um profeta. Sabe o que ele teve que fazer? Diga: andar nu. Durante quanto tempo? Quanto tempo? 2 dias? Eu acho que foram 3, hein? 3 anos. 3 anos. 3 anos nu. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Está na Bíblia, irmão. Porque isso é ser profeta, é isso que me digo. Aí o Senhor fala assim: agora profeta, vamos lá. Você vai andar nu. Irmão, pensa na crise que era. Mas você fala: isso aí, pastor. Isso aí, Senhor. Anda nu.
E quando, sabe, aquilo caiu dentro de você, você diz, algumas horas, um dia, uma semana, 3 anos. E aonde o profeta chegava nu, irmão, não diz de cueca, não diz de tapa-sexo, diz nu. Não me pergunte como é, irmão, mas diz que o profeta andava nu. E era o homem de Deus. Por isso que Deus tem me ensinado nesses dias: seja o que eu digo para você ser. Não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe com o que falam, com o que dizem, com o que apontam, com o que pensam. Ande naquilo que eu estou te falando. Jesus andava com quem tinha que andar, falava o que tinha que falar. A Bíblia diz que ele sentava com beberrões e prostitutas, embora não fosse nada disso, porque ele estava ali para tocar, influenciar. Sabe por quê, irmãos? Agora chegava lá o Isaías nu, com o bumbum de fora, com seus órgãos sexuais, todo mundo, ai meu Deus, que é isso? Puxa o menino para lá, puxa a mulher de cá, que é isso? Sabe o que é isso? Esse nojo, esse desespero que vocês sentem quando vem um profeta, é o nojo que eu, Deus, tenho por Israel, por traírem a minha lei, a minha palavra, os meus princípios, estatutos e mandamentos. Irmãos, o movimento profético é a igreja que internaliza as dores do coração do Pai. Por isso que se fala de um presidente doente, se fala de um presidente, sabe, que está sofrendo, se fala, e a igreja e aí se fala, alguém está aqui, alguém está ali. Irmãos, é preciso sentir as dores do Pai. É preciso sentir as dores de uma cidade, de uma nação. Essa é a igreja que chora pelos mortos. Essa é a igreja, caiu o Brumadinho, todo mundo vem chorar, prantear e dizer, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não é só zap, posta e vê e olha. Você precisa chorar pela sua nação. Teve lá não sei quantos vivos e muitos desaparecidos. Se a igreja tivesse orado o dobro, talvez fosse achado mais 3, mais 4, mais 10. A Bíblia diz que muitas coisas acontecem porque a igreja não ora. Por isso, diz a Bíblia, por isso que Tiago foi decapitado em praça pública, porque prenderam Tiago, e ele era um dos líderes da igreja, pastor da igreja primitiva. E a igreja ficou lá, prendeu, não prendeu, e aí o que faz, o que não faz? Conversa. Arrancaram o pescoço do Tiago. Aí depois acharam bonito, vamos prender Pedro, prenderam também, e vamos cortar a cabeça de Pedro, e assim nós vamos calar a voz profética, o movimento apostólico, o fundamento da igreja. Mas alguém disse, vamos parar de conversa fiada e vamos orar. Vamos nos reunir para orar, para chorar, para declarar, para sentir as dores. E assim eles fizeram. E o Senhor montou um filme, porque a libertação de Pedro da prisão é um filme. Eu não sei como é que não fizeram ainda o filme desse momento. Aquilo que Deus fez ali é um filme. Irmãos, depois você vai lá e lê o livro de Atos. Eram 16 homens para cuidar de um, e um anjo tirou ele de lá sozinho. Porque a oração, irmãos, pode fazer coisas que autoridades não podem, que documentos não podem, que bombeiro não pode, que polícia não pode, que prefeito não pode, que presidente não pode. A oração, tudo o que ligardes na terra, eu ligarei no céu. Está entendendo isso? Esse é o momento de entrarmos nesses lugares e de se dar. E aí ele está lá nu. E o Oséias era um profeta. Oséias, você vai lá num prostíbulo e pega a mulher que tem lá, a mais suja, a mais dada à prostituição. Vai lá e pega ela.
E o que eu faço com essa mulher, Senhor? Tome ela como tua esposa, traga ela para casa, limpe-a, ame-a, cuide dela, dê para ela o melhor. E aí, irmão, tá fácil? Agora a gente pergunta, quem quer ser profeta? Pois é, pastor, como a gente ia dizendo, como a gente ia falando. Aí ele fez isso. Passou um tempo, a mulher voltou para a lama. Depois de tudo isso, pensa o coração desse homem, pensa a confusão na mente de um profeta, no coração. O Senhor me faz me passar uma vergonha dessa. E olha o que essa mulher ainda me faz. O Senhor falou, Oséias. Eu penso já Oséias esperando para dizer, tá vendo, Senhor? Eu bem pensei que isso não ia dar certo, mas eu não ousei em falar para o Senhor que não ia dar certo, porque afinal de contas o Senhor é o Senhor. Aí Deus fala para ele, volte lá e traga ela novamente. O que é? Traga ela novamente, ame-a, cuide-a, limpe-a e dê para ela o melhor. O que quer dizer isso, Senhor? Essa mulher é como Israel, ainda na lama, ainda suja, ainda me traindo e ainda flertando com seus amantes. Eu ainda a amarei, eu ainda a atrairei, eu ainda a limparei e eu ainda a edificarei. Mas nós estamos falando de Ezequiel. E Ezequiel, sabe o que aconteceu? A palavra diz para Ezequiel assim, Ezequiel, nós estamos aqui, ó. Ezequiel, deixa eu te falar o seguinte, você é um profeta. Deixa eu só te contar uma coisinha aqui, um momento histórico, muito importante. Eu gosto dessas coisas. Ezequiel, irmãos, ele era filho de um sacerdote, do sacerdote Buzi, ou Buzi. Era um sacerdote de Judá. Ezequiel nasceu em Judá, cresceu em Judá, Eloi. E ele era um filho do sacerdote. Cresceu entendendo o movimento do seu pai como um sacerdote. O seu pai usava o éfode de linho, usava a indumentária de um sacerdote, que era bonita. Ministrava no templo do Senhor. Irmãos, a menina dos olhos de Israel era o templo que foi construído. Aqui nesse momento existia o templo, e o xodó de Israel, o xodó daquela nação era o templo, porque ali estava a arca da aliança, ali estava o mover de adoração ao rei, ali, sabe, era o coração, era o, sabe, os olhares de uma nação se inclinava para o templo. E um menino que nasceu, sabe, de um sacerdote, ele sabia que também seria sacerdote, e ele se prepara e vê o pai. E vê o pai, sabe, realizando ali os sacrifícios, os cultos a Deus, acendendo incenso. E ele se prepara. Existe uma expectativa. Existe uma expectativa. Existe uma expectativa. Escuta, existe um sonho. O sonho da vida dele. Eu sou um sacerdote, sou filho de sacerdote. Se você for olhar pela história, Buzi é descendente de Zadok. Não é de qualquer descendente. Quer dizer que Ezequiel é da descendência dos zadoquistas. Você está entendendo isso? Irmão, só para você ter uma ideia, Jesus, o Filho de Deus, ele é sacerdote eterno segundo uma ordem de Melquisedeque. Sabe que Melquisedeque tem um paralelo espiritual com Zadok. Melquisedeque quer dizer Melquisadok, rei e justiça. Mas isso não vem ao caso aqui agora. Ele era descendente de Zadok. Zadok era uma linhagem sacerdotal que não se corrompeu, que não se sujou, que em nenhum momento da história de Israel fraquejou, que em nenhum momento escorregou, que em nenhum momento, sabe, falhou no ofício sacerdotal. Zadok eram aqueles que tinham ao lado do templo do Senhor um limite geográfico de terras privilegiado. Vocês estarão mais próximos de mim. Zadok era o sacerdócio eleito para adentrar no Santo dos Santos, aonde saíam os sumos sacerdotes,
Porque depois que alguns sacerdotes se corromperam, alguns sacerdotes ainda exerciam o serviço no templo, mas não entravam no Santo dos Santos. De algumas linhagens não saíam sumos sacerdotes, mas de Zadok era o top de excelência do pai. De Zadok veio Buzi, de Buzi Ezequiel, e Ezequiel tinha um sonho, tinha um propósito. Mas em 597 a.C., os caldeus vêm e tomam Judá, no auge da sua esperança. Sabe quantos anos ele tinha? 25 anos, era um jovem. Com 30 anos, Eloi, começava o exercício sacerdotal. Ele tinha 25 anos, faltava só 5. Ele está preparando. Ele tem um sonho, ele tem um projeto. Ele tem algo, sabe, na vida dele, preparada para acontecer. Só que os caldeus vêm. Existia ali também a esperança de um novo governo, porque um rei havia caído e Joaquim, rei de Judá, havia assumido. E esse homem era um bom homem, estava se organizando para um grande mover de avivamento em Judá. E Ezequiel está pensando: eu faço parte disso, eu faço parte dessa história. É como um Brasil no novo momento, era Judá em um novo momento. 3 meses que o rei Joaquim havia assumido o governo de Judá. E este homem tem 25 anos, um sonho, uma esperança. Só que vem os caldeus e tomam Judá. E o rei Joaquim, sem conseguir oferecer resistência, cai e se entrega. E são levados daquele lugar pelo menos 10.000 cativos à Babilônia. E o Ezequiel está no meio deles. Quando chega no exílio da Babilônia, às margens do rio Quebar, que era o lugar dos exilados, o Senhor fala para ele: fica lá no lugar dos exilados, nas margens do rio. E sabe o que ele vê, irmão? Desolação, tristeza, choro. Não há mais templo, não há mais culto, não há mais adoração, não há vida, não há indumentária, não há louvor, não há nada. Jogado na margem de um rio que era ruim, sujo. Ele está lá sentado e vendo as coisas acontecer, sem saber o que vai ser da minha vida agora. Deixa eu dizer uma coisa: ele era para ser sacerdote. Chegou um momento difícil da reunião. Deus interrompeu o seu sonho. Deus falou: esquece o templo, esquece a indumentária do sacerdote, esquece a descendência de Zadok. E no 5º ano do exílio, com 30 anos de idade, o Senhor fala: Ezequiel, abra tua boca e proclame aos povos: eis que te constituo profeta sobre povos, tribos, línguas e nações. Eu não sei se ele queria isso, bem certo que não, mas Deus parou o seu sonho. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa manhã: não se desespere. Deus necessariamente não vai parar o seu sonho. Deus necessariamente não vai parar a sua empresa, o seu negócio, o seu sonho. Sabe, aquilo que você tem esperança, Deus não vai parar se o seu sonho encontrar lugar no propósito dele. Porque senão, irmãos, ele vai parar. Ele vai parar. O sonho de Ezequiel, o sacerdote levita, foi interrompido. A tribo dos profetas não era a tribo de Levi. Levi é a tribo de sacerdote. Mas agora Ezequiel se levanta como um profeta e começa a profetizar às margens do Quebar. E pensa num livro forte. Eu vi os seres e homens, e roda que rodava para cá, roda que girava para lá, e um homem que tinha 4 faces. Vai ler Ezequiel e vai dizer: esse cara é doido. Ele é o profeta. O que você consegue ver, irmão? O que você consegue entender no Espírito? Esse é o tempo, irmãos, de Deus devolver vidência à igreja. Está vindo muita gente nova, muita gente chegando e falando: pastor, eu vi aqui, vi ali. Irmãos, glória a Deus. Vamos alinhar a visão, trazer a revelação para a interpretação e para a aplicação. Vamos alinhar a visão, mas nós precisamos ver.
Não é questão de se movimentar por se movimentar, irmãos. É entrar no fundamento apostólico, profético. Aí o que o Senhor fala para ele? Sabe uma coisa, depois você vai lá e lê no livro de Ezequiel, o Senhor fala assim: você vai começar a fazer algumas coisas para encarnar o movimento profético. O que eu faço, Senhor? Aí ele começou a escrever, ver algumas coisas. E para começar a escrever e ver, primeiro ele comeu o livro, depois ele imergiu no rio. Você já viu o que há de tão interessante nessas passagens todas? O que há de comum nessas passagens tão fortes? O que você acha? O que há de comum aqui? Palavra, rio, água? Não, irmãos. O mesmo Deus e o mesmo profeta. É o mesmo homem. É o mesmo homem, de coisas tão extraordinárias que estamos falando aqui. É o mesmo homem, de uma linhagem impecável de Zadok, que abriu mão, aposentou a indumentária, aposentou, sabe, a roupa, a farda, o éfode de linho de um sacerdote. Está aposentado em Judá. Esse homem, irmãos, ele é contemporâneo. Sabe, eu preciso falar essas coisinhas para você. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é fundamento. Quem trabalhou junto com Ezequiel, esse é o tempo que Daniel foi levado cativo antes, está lá na corte do rei Nabucodonosor. Então Daniel está na corte. Em Judá ficou Jeremias, ele ficou lá. E aqui, no cativeiro às margens do Quebar, está Ezequiel. Ainda tem Abacuque dando uma referência por trás. 4 profetas de um mesmo tempo, fechando a movimentação de um cativeiro, dizendo: vocês vieram parar aqui porque não ouviram ao Senhor. Brasil, chegamos aqui por não ouvir ao Senhor. E agora, Ezequiel, comece a mostrar isso para o povo. O que eu faço, Senhor? Primeiro, coma o livro, comi. Depois, entre em imersão no rio. Entrei. E agora, o que eu faço? Sua alimentação, o que tem ela, Senhor? Você vai comer agora, toda a sua comida vai ser assada na fezes de animal. Que é isso, pastor? Está aí na Bíblia, irmão. Na verdade, Deus falou em fezes humanas. Pega fezes humanas e usa como combustível para cozinhar a sua alimentação. Esse aqui, eu dei um passo para trás. Oh, meu Deus. Espera aí, me ajuda. Calma aí. Um homem, um animal mais... E ele convenceu a Deus. Falou, fezes de gente. Aí o Senhor falou, tá bom, Ezequiel, pega fezes de vaca. Aí ele falou, melhorou, tá bom, tá valendo. Pega fezes, estrume de animal, e você vai usar como carvão, combustível, para cozinhar a sua comida. Para quê? Para quando alguém vê o odor aqui, ele fala, nossa, que nojo. É assim que eu sinto, esse é o odor no movimento de Israel para comigo. Sabe aquela conversa nossa, irmão, por favor. Eu sempre falei isso, tem gente que está amadurecendo aqui, nos cafés, na igreja. Aquela conversa de não é bem assim. Esse não é bem assim, irmãos. Sobe como cheiro de titica as narinas do Pai. É bem assim. Enquanto a gente não sabe o que fazer com nossos filhos de 11, de 12 anos. E todos nós somos assim, eu também tenho filho e sei que é difícil. A gente pega, entrega uma coisa, entrega aquilo, entrega videogame e põe não sei o que, e isso e aquilo, e faz uma festa do fulano, do ciclano, faz... Irmãos, pessoas em Araguari estão iniciando seus filhos no satanismo, fazendo até suas festas de aniversário, celebrando a Satanás, como consagração a Satanás. Ah, é isso sim, consagração a Satanás. Estão levantando já uma geração de satanistas. Existem satanistas no Brasil inteiro sacrificando animais e gente para que o governo vigente caia. Mas às vezes a igreja diz, não é bem assim. Não sei como é que a gente faz. Eu não posso ainda pagar este preço. Deus vai parar o meu sonho e o seu sonho. Talvez, irmãos, em alguns momentos Deus vai parar muitas coisas que estamos fazendo para que possamos nos dedicar a Ele.
Porque a nossa displicência, me perdoe, por favor, não me julgue. A nossa displicência sobe as narinas de Deus com fedor de... Pode cozinhar aí, irmão, põe fogo no cocô, o cocô já fede seco. Põe fogo lá. Aí sai aquele negócio, agora come essa comida. E quem te vê falando assim, como é que tu, né? Quem te viu na prova e não te ajudou. Falei, irmão, Ezequiel, tá na prova aí, hein? Comendo na titica. Pois é. Cara, que fedor horrível. Não acredito que você vai comer essa comida. Que é isso, Deus? É o asco que eu tenho pela displicência de um povo. Você não coloque palavras na minha boca aqui, por favor. Você não vai precisar deixar o seu sonho, o seu negócio, a sua empresa, a sua atividade, aquilo que você está fazendo, produzindo, se isso encontrar lugar no propósito. Deus vai abençoar a sua empresa, meu filho. Deus vai abençoar seu negócio. Deus vai abençoar sua igreja. Deus vai abençoar o seu trabalho na rua. Deus vai abençoar o seu projeto, se isso encontra lugar no propósito. Mas se não, irmãos, Deus vai parar. E não quer dizer que porque sou crente, tudo que eu faço está no propósito. Peraí, o Ezequiel não era só crente, ele era filho de sacerdote. E na cabeça dele o propósito para aquele tempo era ser sacerdote. Mas esse não era o propósito de... Eita, agora peguei, irmão. Porque se eu sou de Jesus, minha empresa é de Jesus, nem sempre. É a Jesus que ela serve. Se eu sou de Jesus, minha igreja é de Jesus, nem sempre. Às vezes a igreja é da sua placa, da sua denominação. Se a sua placa, a sua denominação, irmãos, impede você de andar com gente, de servir o reino, de caminhar em unidade, a sua igreja não é de Jesus. A sua igreja é de um homem, é de uma denominação. Está entendendo isso? Aí o que mais que o Ezequiel fez? O Senhor falou assim para ele, irmão. Isso aí você achou pesado, né? Foi ficha. O Senhor falou assim para ele, Ezequiel. Pois não, Senhor. Por favor, me entenda, filho. Eu vou fazer algo com você, eu preciso fazer algo. Olha como é que Deus é, irmão. Um homem que com 25 anos foi para o exílio, com 30 anos começou a profetizar, jovem, o Senhor falou assim: eu vou tirar de você a coisa mais formosa que você tem. E Ezequiel sabia o que era. E Ezequiel falou: não, Senhor, por favor. Ele falou: essa noite eu tirarei de você a sua esposa. Nós estamos acabando e precisamos que você entenda o que eu estou falando aqui. Irmão, antes de me julgar, irmãos, como muitos sempre fazem, entenda o que eu estou falando aqui. Sabe, irmãos, enquanto muita gente está dormindo, cochilando o seu sonho, nós estamos chorando nas madrugadas, muitos e muitos dias, por essa cidade, por essa igreja, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Enquanto muitos saem, irmãos, para passear, e preciso, é bênção, eu fico feliz com isso mesmo. Vai passear com seus filhos, com você que pode, irmãos. Muitas vezes nós não podemos, porque naquele dia que talvez era o dia de descanso, uma sexta, um sábado, o Senhor falou: você não vai para lugar nenhum. O que eu faço agora, Senhor? Você tranque num quarto e chore. E nós não podemos dar uma desculpa para os amigos, isso e aquilo, porque o Senhor falou: fica quieto aí e chore. Porque nós resolvemos ouvir a voz do Senhor, irmão. E Ele falou para Ezequiel: Ezequiel, eu vou tirar de você aquilo que você mais ama, aquilo que você mais, sabe, que para você tem maior importância, que você olha com maior carinho. Essa noite eu arrancarei de ti a tua esposa. E Ezequiel falou: meu Deus. E ele falou, sabe o que mais? Ezequiel, não chores amanhã. Ezequiel, não vista roupas de tristeza e de angústia. Ezequiel, não coma comida daqueles que estão em tristeza e pranto. Ezequiel, permaneça como se nada tivesse acontecido. O que é isso, Deus?
é como vocês, diante da minha angústia e tristeza, se comportam. Ao amanhecer o dia, a mulher de Ezequiel estava morta. E Ezequiel diante dela, olhando e apenas administrando dentro de si, como se nada tivesse acontecido, sofrendo a sua dor e cumprindo o que Deus mandou. Está na interpretação e no início da aplicação de um mover. E o povo vem a ele, quietinho, sem palavras. O povo precisa, irmãos, dessas coisas para entender. O povo vem assim e diz assim: o que é isso, Ezequiel, que aconteceu? O que queres falar ao Senhor conosco a partir disso? E Ezequiel fala: nosso povo está prestes, Judá, de perder a menina dos seus olhos. Agora, em 586 a.C., os caldeus voltarão a Judá e destruirão o templo. O templo, a nossa esperança, o nosso orgulho, a nossa beleza, a menina dos nossos olhos vai cair como caiu a minha esposa. Sabe por quê? Porque vós não ouvem ao Senhor. Está entendendo isso, irmão? Quero muito que, só anote aí, você não precisa abrir agora. Mas isso está em Ezequiel 24:15, quando fala da morte da sua esposa. E para terminar, eu quero dizer para você, querido, que essa é a igreja que o Senhor está levantando. A igreja que talvez você vai ter que deixar, irmãos, de alguns caprichos, de alguns pensamentos, de alguns sonhos, para ser o sonho do Senhor, para ser o sonho dele. Mas a minha vida eu pensei isso. Ezequiel pensou também em ser sacerdote, mas se tornou um profeta, falando ao povo de Israel e trazendo o povo para um lugar de conserto. Esse é um movimento profético. O movimento profético, então, quando você tem aqui o livro, o rio, a esposa. A esposa fala de quê, irmãos? De uma entrega. Você estará disposto a entregar qualquer coisa. Existe uma luta muito grande em nós, irmãos, para entregar uma oferta. Existe uma luta muito grande em nós para entregar um hobby. Existe uma luta muito grande em nós para entregar um vestimento, um vestuário, uma roupa que Deus falou, não se vista mais assim. Existe uma luta muito grande para entregar um cabelo, para entregar uma desavença com o irmão. Deus falou, corrija isso. Eu estou brigando com Deus por causa de uma roupa, de um cabelo, de uma inimizade, de um hobby que eu tenho. E Deus na Bíblia pediu a esposa do cara, pediu o filho do cara para Abraão. E Deus na Bíblia pediu. Que tipo de igreja eu e você nos tornamos? Não é bem assim. Isso é a igreja pastoral. Não estou falando mal de pastor, é a igreja pastoral, assistencialista. É a igreja do mimo, da creche. A igreja tem como fundamento original apostólico e profético. Apostólico e profético. O que mais nós vamos falar quando Deus falar, cara, me dá isso aqui? Que seja uma oferta,
Que seja o meu carro um terreno. Não, pastor, peraí, irmão. Que seja uma inimizade, que seja uma não vista mais essa roupa. Ah, mas eu gosto tanto assim. Irmão, fala simplesmente. Você lembra de Ezequiel? Deus pediu a esposa do cara. Deus pediu o filho dele. Deus está me pedindo apenas para eu não botar mais essa roupa. E eu estou reclamando. Porque afinal de contas eu gosto. O que é o meu gosto, irmãos, diante do propósito? O que eu tenho que fazer para Deus? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E para encerrar, Ezequiel 47. Eu não vou ler o texto, você conhece bem. Fala do vale. Fala do vale. O vale de ossos secos. E o que tem a ver o vale? Todo profeta precisa chegar nesse lugar, irmãos. Esse lugar, por isso que a gente tem que acabar aqui, chama-se de autoridade. Autoridade. E uma coisa que a maioria dos profetas brasileiros ou que acham que são profeta não tem: esperança. Muitos de nós nos tornamos profetas do caos. Só vê desgraça, só vê coisa ruim, só vê problema, só vê que tem isso, só vê que tem aquilo. E se Deus está mostrando coisa ruim, é coisa ruim que eu vou falar. Não é disso que eu estou dizendo, irmão. Eu estou dizendo que essa é uma fase da visão, não é o completo. Porque no final de tudo, irmãos, é esperança. E um profeta genuíno, a movimentação profética da igreja, ela se move, querido, enfrentando os problemas, tendo uma evidência do caos que hoje se instalou, mas seus olhos estão na esperança. Lembra quando João lá em Apocalipse escreve, e na ilha de Patmos, onde ele tem a visão, e ele vê o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia. E a igreja é isso, a igreja é prostituta, a igreja é adúltera, e a igreja suporta Jezabel e os Nicolaitas, e a igreja é morna, e a igreja é isso, e a igreja é aquilo. E João fala: e aí? A igreja então é um nada. O que aconteceu, Senhor, com a tua noiva? Aí entra João 4, e o Senhor diz: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que ainda hão de acontecer, as coisas que hão de vir. O futuro da igreja é glorioso. Não perca as esperanças. Jesus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele é dono de todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio, e Ele não perdeu o controle. Ele levou o seu povo para o Egito, e Ele mesmo foi buscar. Ele levou o seu povo à Babilônia, e Ele disse: abri as portas, agora saiam daí. Saiu quem quis, mas quem abriu a porta de ferro, a tranca de ferro, foi o Senhor. Porque Ele não perdeu o controle. Ele ainda é Senhor de todas as coisas. E a noiva ainda é noiva. A igreja é gloriosa, é formosa, é cheirosa, é bonita, é poderosa. É a noiva de Cristo. O que diz o vale de ossos secos? Mais uma vez, e o Senhor me levou a uma visão. Você precisa ver, vamos lá, 10 minutos, presta atenção. Você precisa ver. E o Senhor me levou a uma visão. E quando eu olhei a visão, eu vi um vale de ossos. E os ossos estavam sequíssimos. Morte. Agora esses ossos que estão sequíssimos, igreja de Araguari, de Uberlândia, de Catalão, de Tumbiara, igreja de Goiânia, igreja de Araguari, igreja de Rio Verde, igreja de Patrocínio,
Esses ossos que estão sequíssimos não era a sociedade da época. Esses ossos sequíssimos não era Nabucodonosor e o seu exército. Esses ossos sequíssimos não eram os pecadores. Ezequiel 47 diz: esses ossos são a minha igreja. Esses ossos são meu povo. É isso, irmãos, que nós temos denunciado nos últimos dias. Estão lembrando da última sala de oração? É isso que temos denunciado nos últimos dias. Uma igreja como um vale de ossos. Espectadores estão olhando e vendo qual é a próxima movimentação. Pelo amor de Deus, entre no seu chamado, entregue o que foi te pedido, tome postura, ocupe o lugar nos muros, como um atalaia da última hora. Ajuste a sua armadura, estamos em guerra. Se posiciona, meu querido, entra no profundo do Senhor. Eu vejo um vale de ossos, eles estão sequíssimos. E aí então o Senhor fala assim: filho do homem, está falando com Ezequiel, olha o profeta, pode esses ossos reviver? A igreja, sabe o que é a pergunta, meu irmão? A igreja tem jeito? Aí você vê, irmãos, abre na mídia: pastor ladrão, pastor adúltero, pastor prostituto, pastor beberrão. O outro vendeu a igreja. Está tendo isso agora. O pastor vendeu a igreja com membro e tudo, cada membro era um valor. E aí você pensa, e o outro vai lá, pega um coração de boi, põe dentro de um balde e fala que era o coração do outro lá, que estava com chagas. E essas coisas vão sendo provadas. E tem jeito, filho do homem, olhando isso tudo, tem jeito. Aí Ezequiel, irmãos, lá no cativeiro, mesmo sendo um homem de fé, eu acho que ele está tão assim, que ele diz assim: Senhor, o Senhor mandou uma bola para ele, ele devolveu para o Senhor e falou assim: tu sabes. O Senhor sabe, se o Senhor falar que tem. E o Senhor falou assim, não foi o profeta que falou, foi Deus que falou. Deus falou: tem jeito, porque eu não perco o controle. Aí falou assim: profetiza, agora é a tua vez. A minha é decidir. O Brasil tem jeito, Araguari tem jeito, Berlândia tem jeito, Patrocínio tem jeito, Catalão tem jeito, Uberaba tem jeito, Itumbiara tem jeito, Goiânia tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Aí Ezequiel falou: uau, então e aí? Levanta e profetiza, filho do homem. Irmãos, o reavivamento vem pela palavra. Profetiza a palavra, libera a palavra. Sabe por quê? Porque uma geração morreu no Brasil, porque ela não foi reavivada. Ela não foi avivada, ela foi animada. Uma igreja foi alimentada com palha seca, e por isso morreu de inanição. Mas o Senhor vem dizendo: o reavivamento é pela palavra. Mas eu preciso de bocas, de uma igreja apostólica e profética, de uma igreja que vendo, entenda e se levante. A aplicação é seguida de esperança e diz: profetiza ao vale de ossos secos e eles viverão. Profetiza. O meu e o seu papel é profetiza. Libera a palavra. Boca maldita, cala-te. Boca de crítica, cala-te. Boca de acusação, cala-te. Boca do desânimo, cala-te. Boca da descrença, cala-te. Boca de profética, abra-se. Boca de esperança. Nós vamos vencer, vamos avançar, vamos conquistar, porque Satanás vai se levantar, mas a vitória já é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Esses ossos são toda a casa de Israel. Profetiza.
E Ezequiel chegou no meio dele e diz: ossos secos, que mais? Ouvi a palavra do Senhor. Um reavivamento. O que é reavivar, Humberto? É trazer vida para aquilo que está morto. Um reavivamento vai acontecer, irmãos, pela palavra do Senhor. Não é por um método, não é por uma estratégia, não é por uma reunião, é pela palavra do Senhor. Ossos secos no Brasil, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Mas para que os ossos secos ouçam, alguém tem que estar profetizando, falando. Alguém tem que estar ensinando. Ossos secos ouçam. E eles começaram a ouvir. E os ossos secos começaram as coisas começaram a se organizar. E Ezequiel está aqui, num lugar que parecia que tinha paz. Escuta isso. Enquanto há, irmãos, penumbra, trevas, está tudo feio, mas parece que está tranquilo. Ele chegou naquele ambiente da visão, uma escuridão, um mau cheiro, uma nuvem passando, uma fumaça, muitos ossos, mas estava tudo quietinho, paradinho, parecendo que a situação aqui está estável, está em equilíbrio. Assim talvez esteja a sua vida. Eita! Assim talvez esteja a sua vida. Não vivendo nenhuma avalanche, não vivendo nenhum momento, coisa, mas tudo paradinho, tudo esquisitinho. Sabe, está diferente, está estranho, nada acontece. É o vale de osso seco, irmão. Aí você começou a orar. Profetiza, profetiza, profetiza. Aí um osso levantou daqui. Irmão, eu penso Ezequiel falando aqui, e uma cabeça passou rodando atrás dele. Aí ele falou, uau. Porque diz que cada osso correu para o seu osso. Uma cabeça dali correu para a clavícula de lá, que correu para a escápula dali, que entrou no fêmur de lá, e virou um grande barulho. Barulho, fumaça, aquela confusão. E ele ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que o Brasil está vivendo esse tempo, irmãos, de turbilhão de coisas? Porque os ossos secos estão se levantando. Os ossos secos estão voltando ao seu lugar. E por isso vai ter catástrofe, vai ter barulho, vai ter notícia. O marasmo acabou, as coisas vão aparecer. Porque depois disso, o que há de vir é um grande exército ordenado. A igreja brasileira